Então, estamos conversando aqui com o Fernando Haddad, ex-ministro do Brasil da Educação e também pré-candidato, né, pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do estado de São Paulo. E nós vamos entrar em pautas mais estaduais, pautas aqui da nossa cidade. E para isso, que eu gostaria de chamar aqui para fazer uma pergunta, o nosso grande amigo e também foi o nosso contato aqui, né, para conseguir essa entrevista com o Fernando Haddad, que é o nosso querido Fuad, aqui, comerciante de Itapetininga. Ele tem uma pergunta justamente a respeito já desse cenário mais estadual aqui para o Fernando Haddad. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Fernando Haddad. Eu queria, primeiramente, cumprimentar você em nome de todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e das forças progressistas aqui de nossa cidade. Queria dizer que é um prazer ter você na TVI, entrevistado pelo Guto, para mostrar um pouco do que a gente pretende, do que nós pretendemos para o futuro. E uma análise de conjuntura também muito importante para nós, para a gente começar a compreender melhor o que está se passando no Brasil e em São Paulo. Queria perguntar se nessas andanças por todas as regiões do estado, como é que você está vendo as possibilidades de mudanças e de transformação para o estado de São Paulo depois de quase 40 anos de governos tucanos e seus parceiros? Um grande abraço. Obrigado. Muito bem, então nós tivemos aí a pergunta, essa participação aqui do Fuad. Fernando, se puder, Haddad, trazer para a gente aqui a respeito desse olhar aí do Fuad. Primeiro ele agradeceu, depois ele deixou essa pergunta para você. Tá bem. Bom, deixar um abraço aqui para o Fuad, querido amigo, vereador, candidato a prefeito, um homem bacana, um sujeito muito ponta firme. Queria deixar um abraço para ele. Mas, em segundo lugar, dizer o seguinte, olha, nós estamos em conversação com algumas forças progressistas do Estado, sobretudo o PSB, do Márcio França, que concorreu em 2018 contra o Dória. Infelizmente não ganhou, porque eu acho que o Estado estaria muito mais bem servido se ele tivesse ganhado. Nós apoiamos ele no segundo turno, né? E ele quase ganhou a eleição. Quando eu digo nós, eu digo os petistas, né? Nós fomos com fé e gosto, porque a gente já tinha visto o que o Dória tinha feito na capital. Porque o Dória veio com uma conversa para ganhar a prefeitura de São Paulo, que a gente viu que não era nada daquilo. Tanto é que o Dória perdeu na capital a eleição para o governo do Estado. E nós sabíamos que isso ia acontecer no governo do Estado, como aconteceu na capital. Então nós demos força para o Márcio França e nós estamos em negociação com ele para a gente ver se a gente consegue ter uma chapa comum para vencer as eleições o ano que vem. Lembrando que antes de você dizer quem é que vai ser o candidato, porque isso aí a gente vai discutir o ano que vem, a gente tem que saber qual é o projeto para São Paulo. Então essa história de fazer campanha sem ter projeto não faz muito sentido. Tem um governo mal avaliado, na minha opinião, né? Um governo que está com uma avaliação baixa, criticado pela população, não está agradando nem os trabalhadores, nem os empregadores, subindo imposto no meio de uma pandemia, o investimento lá no chão, investimento do Estado hoje está em torno de 8 bilhões de reais, não é nada para o Estado de São Paulo, nada, nada, nada. Quando eu era prefeito de São Paulo, eu investia 4 bilhões por ano. O governo do Estado, que é do tamanho que está investindo 8. Deveria estar investindo 20 bilhões por ano, está investindo 8, na comparação com o Estado de São Paulo. O orçamento do Estado deve ser 4 vezes maior do que o da Prefeitura. E ele está investindo 2 vezes o que a Prefeitura da minha época investia. Então é lastimável. Então a gente está falando com o PCdoB, com o PSB, para verificar se a gente consegue uma unidade em torno do... Tenho falado com o Boulos também, para a gente ver se a gente consegue uma unidade para apresentar uma chapa que supere, né, esse governo que está aí. São 4 anos do governo Dória, acho que deixaram muito a desejar.
Muito bem, e Haddad, até a respeito disso também, né, uma observação, assim, não sei se é algo que se repete em outras cidades do interior, mas aqui em Itapetininga nós vemos mesmo, vamos dizer assim, uma pouca aceitação da população com o pensamento de esquerda. 80% da cidade acaba votando em candidatos mais à direita ou de centro, e nós vemos que dos próprios políticos aqui da cidade, por diversas vezes nós falamos aqui no Telescópio, perguntamos para as lideranças, para o próprio Fuad, para outras lideranças aqui da cidade, né, a respeito dessa união mesmo, às vezes fazer uma frente ampla de esquerda, lançar um candidato, ou fechar, vamos dizer assim, algo que consiga pelo menos ter um representante, como já teve antigamente, né? Você vê que esse é um dos caminhos, vamos dizer assim, para um fortalecimento da esquerda, criar novas lideranças também? Eu acho que sim. Você vê os nossos governos no Nordeste, tem o dobro da avaliação positiva que tem aqui o governo atual. Você pegar o Camilo Santana, pegar o Rui Costa, pegar o Wellington Dias, eles têm o dobro da aprovação que tem o governador atual de São Paulo. Então eu acho que nós temos tudo para encaminhar e de ter um nome bom, uma pessoa, né, que apresente um projeto bom, com experiência, com vivência, né, para também levar segurança para as pessoas. Porque as pessoas querem mudar, mas elas querem que seja alguém que tenha os cuidados devidos com um estado do tamanho de São Paulo. Não é um estado qualquer, né? Você está falando aí de um estado que é o segundo maior orçamento do país. Depois da União, é o estado de São Paulo. Uhum. Então, se você tiver responsabilidade de compor uma equipe experiente, né, de gente mas que tenha uma outra cabeça, mas que seja experimentada, eu acho que o povo paulista teria condições de abraçar esse projeto, na minha opinião.